Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ao nosso estudo de hoje, que se conta em 1 Reis 2, do versículo 10 ao 22, onde vamos falar da morte de Davi e que Adonias é executado. Aleluia! E Davi, enfim, dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Assim ele morreu como um dos maiores homens de Deus, pois outro igual não havia existido. Davi escreveu mais do que a metade dos salmos. Em algumas situações, ele exerceu o ofício de profeta, sacerdote e rei. Ele era um tipo de Cristo e seu sucessor, em última instância, seria chamado o Filho de Davi. E depois de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, apesar de seus pecados, de suas faltas e de seus fracassos, o coração de Davi sempre estava voltado para Deus. Eita glória! Seu nome é o primeiro nome humano no Novo Testamento, está em Mateus 1:1. E o último nome humano no Novo Testamento, em Apocalipse 22:16. Durante a grande era do reino vindouro, sob o governo do Senhor Jesus Cristo, Davi, uma vez mais governará Israel em toda a sua glória, em cumprimento às grandes profecias que lhes foram comunicadas por Natã, o profeta. E o tempo que reinou Davi sobre Israel foi de 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos, e em Jerusalém reinou 33 anos. Na era do reino vindouro, sob o governo de Cristo, ele reinará em Jerusalém por 1000 anos. E se assentou Salomão sobre o trono de Davi, seu pai, e o seu reino se estabeleceu firmemente. Assim como Davi era um tipo de Cristo que trouxe salvação a Israel e ao mundo, Salomão é um tipo de Cristo que reinará sobre um reino estabelecido com todos os inimigos derrotados, o que é conhecido como a Era do Reino, ou o reinado milenar. Entretanto, sempre temos que recordar que Davi e Salomão eram somente tipos, E por assim dizer, tipos sobre débeis e humanos que, em última instância, sempre fracassaram. Entretanto, quem eles representavam, o Senhor Jesus Cristo, nunca fracassou e, de fato, nunca fracassará. Salomão tinha possivelmente cerca de 20 anos de idade quando assumiu o trono. Então Adonias, filho de Agide, foi a Betseba, a mãe de Salomão, e ela lhe disse: "É de paz a tua vinda." E ele respondeu: "É de paz." Frustrado em seu propósito de assumir o trono por meios diretos, Adonias e seus conselheiros recorreram a intriga e a sutileza pela existência de Abisag. Ele esperava obter o que os seus carros e cavaleiros tinham fracassado efetuar. E disse ele: "Tenho uma coisa para te dizer." E ela respondeu: "Fala." Então ele disse: Tu sabes que meu era o reino e que sobre mim tinha todo Israel, posto a olhar para que eu reinasse, mas foi transpassado o reino e veio a ser do meu irmão, porque da parte do Senhor era dele. Aleluia. É enfático
em relação à sua posição aos olhos de Israel. Assim como o meu empregado em pouco antes, em relação ao reino. De fato, estas declarações não foram corretas. De todo modo que este versículo, demonstra que Adonias não tinha renunciado às suas pretensões ao trono. Se ele não pôde consegui-lo de uma maneira, ele tentaria de outra maneira, quando ele disse que o trono era de Salomão, da parte do Senhor. Só o fez para apaziguar Betseba. De fato, ele não acreditava em tal coisa. Agora vou te fazer uma petição. Não me faças voltar envergonhado. E ela de novo lhe disse, fala. E ele, pois, disse, rogo-te que fales com o rei Salomão, porque ele certamente não te rejeitará, para que me dê Abisaque, a sunamita, por mulher. Como marido de Abisaque, a viúva do finado monarca, e como irmão mais velho, Adonias poderia disputar o trono com Salomão? Quando Adonias pediu Abisaque, revelou-se o seu propósito e manifestou a sua traição. É assombroso que Betseba pareça não estar a par destas implicações. Ao que disse Betseba, bom, eu falarei ao rei por ti. E entrou Betseba onde estava o rei Salomão, para falar com ele a favor de Adonias. E se levantou o rei para recebê-la e se inclinou antes dela. E logo se assentou no seu trono e fez pôr uma cadeira para a mãe do rei. E ela se assentou à sua direita. Então ela disse, venho te fazer uma pequena petição. Não me faças voltar rejeitada. E lhe disse o rei, pede, minha mãe, que não te farei voltar rejeitada. E disse ela, seja dada Abisaque e sunamita por mulher Adonias do teu irmão? Teu irmão? Possivelmente ela pensou que os fios da história de amor eram mantidos em suas mãos, que essa concessão seria uma coisa pequena para Salomão, permitindo que aquele formoso amante fossem felizes. Ela parece ser ignorante dos motivos reais de Adonias. Mas o rei Salomão respondeu e disse à sua mãe, e com que propósito pedes Abisaque, e sunamita para Adonias? Pedes antes para ele o reino, visto que é meu irmão maior? Sim, para ele e para o sacerdote Abiatar, e para Joabe, filho de Zeruías. Imediatamente, Salomão se deu conta da estratégia de Adonias e de que Abiatar e Joabe eram cúmplices desta alta traição, porque precisamente era isto que estava acontecendo, pois se alguém se casasse com a esposa do rei anterior, tal pessoa poderia reclamar o trono, e era exatamente o que Adonias estava tentando fazer. Então o rei Salomão jurou pelo Senhor, dizendo, assim faça comigo, Deus. E mais ainda, se não é verdade que Adonias falou isto contra a sua própria vida. Agora, pois, vive o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então havia um complô, Só que a mãe de Salomão não tinha tentado, da forma que Adonias estava entrando, Então o nosso inimigo, ele é assim.
Ele vai entrando, ele vai rindo, vai sorrindo para ti, vai entrando. E vai atrapalhando toda a tua vida, todo o teu ministério, tudo que Deus entregou nas tuas mãos. Como foi de Salomão, né? Mas na frente vai ter consequências de tudo isso aí. Porque há consequências, sim. Não é se você plantar mamão, obviamente que tu não vai tirar goiaba ou banana. Se tu plantou mamão, tu vai ter que colher mamão. Então é dessa forma. O que você plantar, vai ter que colher. Ele poderia ter ficado quieto no canto dele. Mas não, ele foi instigar, né? Ele foi querer, com aquela pretensão de querer o trono que era do irmão dele. E isso acontece nos dias de hoje. Porque se você se destaca em alguma coisa, teu irmão vai dizer que aquilo não é para ti, é para ele. Infelizmente isso acontece, né? E é dessa forma. Mas Deus, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, à frente de tudo que você vai fazer, Deus tem um controle de tudo. Amém? Confia no Senhor, que Deus te entregou nas tuas mãos, é para você tomar conta. A hora é essa. Amém? Que Deus te abençoe, chegue em muitos lugares, para que a gente venha entender e pedir essa sabedoria de Deus, né? Para que a gente venha fazer o que é correto para o Senhor. Amém? Deus abençoe tua vida, teu ministério, tudo que tocar tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.